Bom dia. Eu vim aqui para tentar fazer alguns esclarecimentos sobre a estrutura curricular de 2015.1. Né? Eu quero primeiro trazer um esclarecimento sobre o motivo dessa mudança. Primeiramente, ela ocorre por conta de uma diretriz da universidade, e essa diretriz acabou se consolidando numa resolução. Né? Essa resolução acabou também por estar presente no novo regulamento dos cursos de graduação, que vocês podem baixar e verificar aí pelo SIGA. Né? Ela já está em vigor desde 2014.1, né? Como você pode ver aqui, desde 2014.1, e nós fizemos agora o ajuste, né, por determinação também da Prograde, para que em 2015.1 todos os cursos já estivessem ajustados a essa nova resolução, certo? Bom, mas o que acontece é, todos os estudantes até o momento, né, estão na estrutura curricular de 2009.1. Né? Então, quem ingressou até o ano passado, até 2014.1, está, né, com a grade curricular, né, com as disciplinas a serem cursadas, na estrutura curricular de 2009.1. Somente, né, os calouros que vão entrar agora em 2015.1 é que vão estar, de fato, né, com a nova estrutura curricular, certo? Bom, mas há possibilidade dos estudantes que entraram até o ano de 2014.1, né, optarem pela nova estrutura curricular, que é de 2015.1. Mas isso é uma decisão que cada um deve tomar. Né? Vai fazer uma análise, pesar, né? Isso vai ter um tempo que nós vamos fazer esses procedimentos, que a coordenação deve receber esses procedimentos, né? Mas cada um é que deve avaliar se compensa ficar numa estrutura ou noutra. Né? Bom, o fato principal é que quem decidir, né, mudar, né, optar por uma outra estrutura curricular, ele deve fazer um requerimento à coordenação, né, solicitando essa mudança, opção pela nova estrutura curricular. Esse requerimento deve passar, né, pelo colegiado do curso, certo? E uma vez aprovado, né, sendo dado o deferimento, isso é enviado então para a Prograde. Né? Então não é um processo assim tão rápido, tão fácil. Quer dizer, é relativamente fácil, mas não é tão rápido. Ele tem lá as suas formalidades que a gente deve respeitar. Né? E isso tudo, né, então quer dizer, vai ser feito durante, né, esse ano de 2015. Né? Vamos tentar trazer o maior número possível de estudantes para a estrutura nova, ou pelo menos ter a definição, né, de quantos vão estar na antiga e quantos vão estar na nova estrutura. Isso para a coordenação em termos de planejamento, montagem de aulas é essencial ter nesse momento. Mas vamos ter um tempo para que vocês possam fazer isso aí. Né? Então, para ver essas estruturas curriculares, vocês devem acessar o SIGA, né? Entrar lá na consulta de estrutura curricular, né? Engenharia Florestal. Vamos colocar a nossa matriz, que na realidade ela continua sendo em Macaíba, presencial, né? De manhã e à tarde, MT, né? E o código, nós vamos colocar então, se você colocar o código 01, né, e buscar aqui, o sistema, opa, tem que tirar isso aqui. O sistema vai apontar a estrutura curricular de 2009.1, certo? Se nós colocarmos a estrutura curricular, aqui o código 02, né, nós vamos ter então a estrutura curricular de 2015.1.
Em ambas, né, é só clicar, caso vocês tenham esse acesso, clicar e ver aqui, então, essas estruturas. Nós estamos agora com uma certa quantidade maior até de disciplinas optativas, né, por conta que a mudança presente naquela resolução, principalmente dizia aqui que nós devíamos ter 10% do total, né, da nossa carga horária em disciplinas optativas. Nós estávamos aí por volta de 5%, então tivemos que praticamente elevar a quantidade, duplicar a quantidade de optativas. E sem, contudo, aumentar o número, né, de horas totais do curso. Então, logicamente, nós tínhamos que tirar, né, isso da carga horária de disciplinas obrigatórias. Né? Não houve como ter outra saída. Então, nesse caso, vocês podem estar aqui, estão vendo aqui uma relação de disciplinas optativas, né? Até mesmo a coordenação vai ter o empenho de, nos próximos semestres, oferecer mais disciplinas, né, optativas, por conta que a carga horária desse componente aumentou. E podem consultar, então, pelos semestres, né? Primeiro semestre, segundo, terceiro e aí vai. A novidade aqui, pelo menos não é bem novidade, mas é um fato que voltou ao curso, é que no 10º semestre, né, nós vamos estar com somente disciplinas que não são presenciais. Né? Isso é importante, tá certo? Bom, e outra exigência também é que o curso tivesse pelo menos 5% da carga horária de atividades complementares. Né? Nós estávamos em torno aí de 2%, 2,5%. Né? Então também esse é um item que vai aumentar aí, né, na obrigação de vocês. Né? Tá certo? Bom, uma vez que vocês se pensam ou não, partir para uma ou para outra, continuar na mesma estrutura curricular, né, que vocês entraram, ou seja, de 2009.1, ou decidir entrar para a nova estrutura curricular, e quem decidir por fazer essa opção, né, então, como eu disse, fazer aquele processo todo, que nós vamos fazer os chamados para isso, ou seja, preencher o requerimento, enviar a coordenação, passar pelo colegiado, ser deferido ou indeferido o pedido, e depois sim enviado para o Prograde, né, para que isso caia no seu sistema. Uma vez feito isso, né, quem quiser então optar, vai poder estar se ajustando. Pensando nisso, a coordenação ofereceu neste semestre de 2015.1 as duas estruturas curriculares. Né, e acredito que vai ter que fazer isso por um tempo. Né. Então, nós oferecemos a antiga, ou seja, a estrutura curricular de 2009.1, né, e oferecemos também a atual, né, a nova estrutura curricular, tá certo? Onde a principal mudança também nessa história é que nós aproveitamos também uma diretriz agora da unidade, né, da nossa escola agrícola, para que se leve o curso para lá. Então conseguimos agora fazer um arranjo para que pelo menos mais um semestre vá para Macaíba, né, que seria o 3º semestre, tá certo? Bom, caso alguém queira, aí é que está a questão, caso alguém queira já cumprir matérias do 3º período, né, pode até se matricular, mesmo estando na estrutura anterior. No primeiro momento, essas disciplinas entrarão como eletivas para vocês. Né? Mas conforme o pedido, né, a solicitação de opção pela nova estrutura curricular for sendo deferida pelo colegiado, né, lembrando disso, for sendo deferida pelo colegiado, né, isso, na mudança da estrutura, já entra como cumprimento de disciplina obrigatória, tá certo? Então, tentando também colaborar aí com a diretriz da universidade, que no final da história se resume também, né, não assim tão resumidamente, mas inclui também a questão de manter, não esticar o prazo do aluno para se formar, né? Se alguém já vê vantagem nesse momento em já adotar essa estrutura
matricular, pode se matricular e ela vai sendo, né, formalmente, né, ajustada ao cumprimento dessas disciplinas, uma vez que todo o processo ali de opção for passado pelo colegiado e aprovado e enviado à Prograde, tá certo? Então, nesse sentido, a coordenação está fazendo a sua obrigação, que é oferecer as duas para não ter ninguém sendo barrado na dúvida por uma ou por outra coisa, tá certo? Nós já fizemos todas as equivalências que são necessárias para isso, né, para poder aproveitar, não vai ter problema nenhum, né? E agora também eu queria frisar uma coisa nesse sentido, né? A nova estrutura curricular está muito baseada em cargas horárias, né? Enquanto que na antiga nós tínhamos isso tudo baseado em crédito, né? Outra história também que eu gostaria de lembrar é que foram feitas duas assembleias, já duas convocações, ambas promovidas até acho que pelo CA, onde a coordenação se dispôs a ir lá para explicar as mudanças, etc. e tal, basicamente o que eu estou tentando fazer aqui, né? Com prejuízo de não ter alguém fazendo o questionamento da dúvida e servindo para todos ao mesmo tempo, né? E nas duas convocações não apareceu ninguém, né? Então, vamos tentar usar esse vídeo para esclarecer as dúvidas, né? Mas ainda há um processo ainda que vai se iniciar no começo do semestre de esclarecimento, de organização e planejamento dessas coisas, dos estudantes terem um período para fazer essa opção, né? Para não ficar uma demanda frequente ali de pequenas solicitações. Então, já tentar fazer o máximo possível de solicitações, já ver esses números logo aí de quem vai ficar na estrutura de 2009, quem pretende ficar na estrutura de 2015.1, para facilitar também o trabalho e o planejamento da coordenação, tá certo? Mas a princípio está aí oferecida as duas estruturas curriculares. Por isso que nesse semestre, né, quando nós montamos aí o calendário de aula, né, foi pedido as disciplinas do primeiro semestre da estrutura de 2009.1, tá certo? Mas também o primeiro semestre da estrutura de 2015.1, tá certo? Gostaria também de lembrar uma coisa. Para quem vai se formar, né, em 2015.2, né, os próximos formandos aí, nós já sugerimos, então, né, o curso já sugere que vocês façam a matrícula. Deixa eu colocar aqui no 10º semestre, aqui, ó, do 10º período, né? Na realidade ele está vindo aqui no 9º, né? Está sendo oferecido agora. Que vocês façam a matrícula em trabalho de curso 1. Né? O TCC agora ele é dividido em duas disciplinas, né? E tem carga horária, antes também não tinha, né? Então vai ser o trabalho de curso 1, que os estudantes que forem formar em 2015.2 devem se matricular agora em 2015.1, tá certo? Porque ele é um pré-requisito, né, do trabalho de conclusão de curso 2, que vai ter no 10º semestre, tá certo? Então atentem para isso e fazer a matrícula. Como vocês podem ver, ela é um pré-requisito, tá certo? Bom, então a questão é essa, né? Pensem, né, o que vocês vão optar, há tempo para isso, né? Em termos de coordenação, eu pretendo ter essa opção de todos os estudantes durante o semestre de 2015.1, né? Fazendo esse chamado, agora no começo do semestre fazendo mais algumas explicações em sala de aula para os estudantes, né? E para que a gente inicie o semestre de 2015.2 já com essas definições, porque na realidade o que pode acontecer? Vamos pensar aqui, é possível que, embora a coordenação tenha oferecido as disciplinas do semestre ímpares, né, que agora são as disciplinas do semestre ímpares, de 2009.1 e também para a nova estrutura de 2015.1, o que pode acontecer? Como foi feito também o oferecimento de disciplinas lá do final do semestre,
para ambas as estruturas, vamos pensar aqui no nono semestre da estrutura de 2015.1. Eu acredito que a maior parte dos estudantes vão se matricular, né, ainda na estrutura antiga, lógico, e não vão fazer a opção, mas é possível que alguém queira mudar, mas eu acredito que seja vantajoso continuar nessa estrutura. Mas enfim, caso alguém já queira estar passando para a estrutura atual, né, de 2015.1, né, pode ser que nessa turma que foi aberta em 2015.1, não tenha estudantes matriculados para fazer a turma, né, que vocês sabem que pelo regulamento é preciso ter 5 estudantes para ter uma turma. Bom, aí então não é criada a turma, mas enfim, a obrigação de oferecer a disciplina foi feita, né? Então, isso não barraria o processo se alguns estudantes quisessem matricular nessa disciplina, já pensando em adotar a estrutura nova, tá certo? Então, mas vejam bem, é possível que isso aconteça, né? Então, se não juntar 5, não dá para abrir turma, né? Isso o sistema entende. E aí é outro processo, tem que ver depois se é professor daquela disciplina tem condição, tempo para poder fazer o estudo individualizado, e para pedir estudo individualizado tem que estar naquela condição que o regimento também prevê, né? Ou seja, está na condição de formando, etc. e tal, né? Tem as regras, certo? Bom, gente, acho que basicamente sobre esse assunto, né? Acho que esse é o que eu tento trazer para se esclarecer, né, o que a gente está atravessando nesse momento especial, que é o ajuste da nossa estrutura curricular para a resolução da UFRN, né, dos novos cursos de graduação, e o ajuste também concomitante, né, da diretriz da unidade de estar se trazendo mais um semestre para Macaíba, tá certo? Então, lembrando bem, a princípio, né, todos vocês, né, exceto os calouros que vão entrar agora, todos vocês se matriculam na estrutura de 2009, conforme a estrutura de 2009.1. Né? Se alguém, nesse momento, já estiver pensando em fazer a mudança, uma vez que a própria pessoa já viu lá, fez a análise das duas estruturas curriculares, se alguém já quiser adotar, mesmo antes de ter o pedido feito pela enviado à coordenação, né, o requerimento enviado à coordenação, pode se matricular, então, nessas disciplinas já de 2015.1, tá certo? E o que vai acontecer? Ao longo do semestre, né, esses pedidos vão sendo deferidos, vão sendo enviados à Prograde, e a Prograde faz isso, então, essa mudança no sistema. Aí, automaticamente, aquelas disciplinas que eram, como eu falei, vamos voltar aqui para lembrar, que eram, vamos colocar aqui qualquer semestre, o sexto, por exemplo, que eram da estrutura antiga de 2009.1, né? Então, desculpe, como vocês se matricularam na estrutura nova, tá aqui, né, na estrutura nova, por exemplo, aqui do sexto semestre, né, que pode ter alguma aí que estaria fora, ou uma nova aqui que é do curso agora que vai ter fitopatologia florestal, esse aqui é um bom exemplo. Né? Então, pode até se matricular nela, né, se tiver cumprido o pré-requisito, pode até se matricular nela. Ela, num primeiro momento, vai entrar como eletiva, né? Mas assim que ela for, né, que o seu pedido, o seu requerimento for deferido e enviado à Prograde, o seu currículo ela vai aparecer como uma disciplina que você estará cumprindo, uma disciplina obrigatória, tá certo? Bom, só falei esse exemplo, mas não é o caso, porque esse aqui é um semestre par, né? Então ela não vai ser oferecida agora nesse semestre, mas haverá casos aí de disciplinas nessa situação, tá certo? Bom, então um bom dia a todos, né? Vamos esperar, né? Não, agora acho que não adianta ficar também colocando comentário aqui, como é que é isso, como é que fica aquilo. Pense nessa situação, está bem simples a princípio. Todo mundo se matricula na estrutura atual, né? Só os calouros é que já vão ser matriculados de acordo com a nova estrutura de 2015, tá certo? Quem quiser fazer opção, né, pensa, pode até se matricular, entra com requerimento, tá certo? E uma vez dado
a entrega dos documentos na Prograde, isso é ajustado no seu currículo, certo? Bom, e espere então o começo do semestre, porque a coordenação também vai utilizar, né, os horários dos professores, né, para estar fazendo mais um final de esclarecimento de como a gente vai fazer essa, como eu diria, esse processo, né, e botar um prazo nisso também, esse processo de opção por uma estrutura curricular ou outra, tá certo? Bom, gente, então, um bom dia para vocês, né, e nos vemos aí quando começar o semestre, tá certo? E só lembrando, eu ainda estou de férias. Boas férias aí, finalzinho de férias para vocês. Grande abraço e bom dia, tá?